Ok, tá gravando. Então vamos lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença aí nesse encontro do nosso curso livre de História e Teoria do Direito. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema brasileiro. Falamos um pouquinho sobre direito administrativo no encontro passado com o Pedro Cantizano, né? Mas sobretudo no início do século XX. Hoje a gente vai voltar um pouquinho e falar mais do século XIX. Então vai ser uma aula que na sua ordem está um pouco invertida, mas depois que o curso for editado vai ficar antes, né? E para falar sobre a formação do nosso direito administrativo, eu tenho o grande privilégio de receber aqui um amigo, parceiro desde o início do Salvo Melhor Juízo, gravou um dos primeiros episódios do Salvo Melhor Juízo, desde então participou várias vezes. Alguém que também é meu colega de professor, colega de trabalho lá na Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Romano, também de História do Direito, e que tem uma longa produção sobre a história do direito público brasileiro, sobretudo no século XIX. O professor Walter Gondalini, então, que é o nosso entrevistado do dia, vai aí nos brindar com uma bela conversa sobre a formação da teoria ou da doutrina administrativista no Brasil. A gente combinou fazer mais ou menos o mesmo formato, conversa uns 40, 50 minutos de uma forma mais geral, o Walter apresenta para a gente o tema e depois a gente entra aí num debate, um bate-papo. Vocês fiquem à vontade para mandar mensagens no chat, que está habilitado, e aí a gente vai conversando aos poucos, tá certo? Walter, muito obrigado por estar presente, é um prazer tê-lo aqui e, por favor, nos brinde com vossa sapiência e conhecimento administrativista. Tudo bem, pessoal? Brindar-vos aí com a minha sapiência e conhecimento. Estou vendo que o Adrian está escrevendo sobre sexo aqui no chat. Isso é novidade para mim, nunca tinha participado. Eu acho que é uma coisa que ele nunca viu, então ele deve estar falando bastante. Então, obrigado, Thiago, pelo convite, né, para participar dessa... Nem sei como é que chama esse episódio, essa aula, esse Zoom. Estou vendo aqui já na lista de convidados, tem vários amigos aqui também assistindo a gente. Está o Laces aqui, está o Rui lá de... Vai estar em Portugal, Rui? Está o Rui lá de Portugal. Então, legal também a oportunidade de rever velhos amigos, embora eles não tenham habilitado a câmera. Então, não estou vendo, só estou vendo o nome deles aqui, não sei se conta muita coisa. Bom, eu não sei muito bem por onde começar. O Thiago tinha me dito que tinha uma variação grande, né, do perfil dos ouvintes das aulas, do conhecimento. Então, achei melhor preparar algo bastante curto, bastante sintético, não pensei em dar uma aula sobre a história do direito administrativo, mas levantar alguns problemas, algumas questões de história do direito administrativo para que a gente possa discutir com mais detalhe mais tarde nos debates. Vou falar rapidinho aqui de algumas questões preliminares desse tipo de pesquisa, né? De que pontos de partida a gente sai, como é que a gente orienta a pesquisa nesse sentido. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a história do direito administrativo europeu, como é que ele se forma na Europa, em termos bastante rápidos. E depois vamos falar um pouquinho sobre o direito administrativo brasileiro. No final, eu pensei em apresentar algumas linhas de pesquisa possíveis para uma história do direito administrativo e algumas indicações bibliográficas que eu acho que podem me ajudar quem tem interesse em se aprofundar na matéria. Tiago, você vai me interrompendo aí se achar que eu estou muito profundo, muito superficial, muito rápido, muito devagar. Você vai me ajudando a ajustar aí o ritmo da aula. Bom, começar pelo começo, então, né? Já que a gente vai falar de história do direito administrativo, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é o direito administrativo, né? Uma matéria que geralmente estudada só no quarto ano de faculdade. Então, com certeza, muitos dos nossos ouvintes não conhecem ainda essa disciplina, não é algo que faça parte do dia a dia das pessoas, né? Quando você fala com alguém que não é do direito, ninguém sabe exatamente o que é esse direito administrativo. Então, vamos começar por aí, né? Definindo qual é esse objeto cuja história a gente vai tentar construir. Eu trouxe aqui uma definição do Celso Antônio Moreira de Mello,
que é hoje talvez o mais relevante administrativista brasileiro. E ele define o direito administrativo como sendo o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa, bem como as pessoas e órgãos que a desempenham. Diga. Não, Walter, só pedir para você falar um pouquinho mais alto, que está vazando bem o fundo da filharada no fundo do microfone. Se tiver para como fechar uma... ali, já Isso. Só eu vou fechar aqui porque eu estou numa aula, tá bom? Agora acho que melhorou. Manda ver. Isso é igual aquele filme do Watchmen, né? Quando o Rorschach vai preso na cadeia, ele fala, não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos comigo. Então aí só pedir para você falar um pouquinho mais alto para a gente captar melhor o seu áudio, tá? Tá certo. Eu acho que agora eu posso aumentar o microfone, né? Eu vou te dar de presente depois um microfone decente, me lembra disso. Tá bom. Melhorou? Melhorou, tá com um pouco de microfonia, mas melhorou. Manda ver. Beleza. Agora tem que... Para ser professor tem que ter um estúdio em casa, né? Não dá mais só para estudar. Bom, estava falando aqui então que o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a desempenham. Essa é a definição do Celso Antônio Moreira de Mello, um grande administrativista brasileiro. A definição não diz muita coisa, né? Porque ela não diz exatamente o que é a função administrativa e nem quem são as pessoas e órgãos que desempenham essa função. E aí o próprio Celso Antônio vai dizer, em um trecho posterior do livro dele, que função administrativa é a função que o Estado exerce na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos que se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais. Ou seja, função administrativa é essa função que o Estado desempenha quando ele faz coisas, quando ele exerce uma função de forma autônoma, uma função executiva, segundo uma cadeia hierárquica de funcionários que executam os comandos provenientes da autoridade central. No final das contas, então, falar em direito administrativo é necessariamente falar em divisão de poderes. É necessariamente falar no reconhecimento de uma função executiva distinta de uma função legislativa e distinta de uma função judiciária. É falar de um Estado que faz coisas e que executa coisas de forma autônoma, sem depender da lei e sem depender do juiz, agindo por sua própria vontade na execução dos seus próprios comandos. Em suma, direito administrativo, então, é esse campo do direito que regula o Estado. O Estado, no seu duplo aspecto. O Estado como ação interventiva sobre a vida social, como uma estrutura que age sobre a vida privada e modifica e reorganiza essa vida dos indivíduos. E o Estado também como estrutura organizacional, como pessoa, como uma estrutura organizada que executa essa ação interventiva. Compreendido o direito administrativo nesses termos, a gente pode definir, então, a história do direito administrativo como sendo o estudo do processo histórico por meio do qual o direito passa a regular a estrutura do Estado como organização e como ação interventiva sobre a vida social. Estudar o direito administrativo significa estudar o processo pelo qual o direito normatiza essa ação interventiva do Estado, normatiza o modo como o Estado exerce a sua autoridade na sociedade, como o Estado manifesta a execução dessa vontade normativa na sociedade e o modo como o Estado se organiza como pessoa, se estrutura como organização hierárquica. Em última análise, então, estudar a história do direito administrativo significa estudar o processo de formação do Estado moderno, porque é do Estado moderno que a gente está falando, que a gente fala desse fenômeno, dessas características. Então, é estudar o processo de formação do Estado moderno e o processo de estruturação jurídica desse Estado moderno, o modo como esse Estado se relaciona com a regulação jurídica, com a ordenação pelo direito.
Isso nos leva, então, a uma questão que é sempre uma questão importante quando a gente discute essas disciplinas um pouco fora do padrão, como é o caso da história. Que é a questão, para que serve estudar a história do direito administrativo? Qual é o objetivo desse estudo? O que a gente ganha quando estuda um processo como esse? Estudar a história do direito administrativo nos ajuda a compreender o processo de formação do Estado moderno como estrutura organizacional, dedicado a uma função de intervenção sobre a vida social, e para compreender o desenvolvimento da regulação jurídica incidente sobre essa estrutura e sobre essa ação. Ou seja, estudar a história do direito administrativo nos ajuda a compreender como é que se forma a estrutura de estatalidade com a qual nós convivemos hoje. E, pelo menos, nos últimos 200 anos. Ou seja, compreender como é que se forma o modo como a nossa sociedade se organiza politicamente nos dias de hoje. E, é claro, isso nos ajuda também a compreender que o Estado que existe hoje, que o modo como a nossa sociedade se organiza politicamente nos dias de hoje, é histórico, é fluido, está em movimento, não é um fenômeno natural universal. Ou seja, que esse Estado que faz coisas não é uma realidade transcendental, é algo que nasce em um determinado momento e provavelmente vai morrer também em um determinado momento. É o resultado de um processo histórico que tem aí, não tem mais do que 200 anos de história. Esse Estado que faz coisas, se organiza como estrutura hierárquica, em que intervém no modo como a sociedade se organiza e como os indivíduos privados também se organizam. Bom, sendo esse o objetivo de uma pesquisa sobre a história do direito administrativo, o que a gente sabe disso? De onde a gente parte? Qual é o nosso ponto de partida quando a gente discute essas questões? Bom, o que a gente sabe, em primeiro lugar, o que os manuais de direito administrativo trazem como ponto de partida, trazem como premissa das suas reflexões, é que o direito administrativo está sendo na Europa do século XIX. Ele se desenvolve justamente quando o Estado burguês, emergente da Revolução Francesa, passa a agir sobre a sociedade e os princípios liberais de limitação da autoridade estatal passam a demandar ao direito que regulamente e que limite essa intervenção do Estado sobre a vida na sociedade. Isso faz com que nessa percepção tradicional, nessa visão tradicional sobre o direito administrativo, ele seja geralmente compreendido como uma limitação liberal do poder despótico e arbitrário das monarquias absolutistas do antigo regime. O ponto de partida desses autores, desses juristas administrativistas, é sempre esse. Existia um Estado despótico e arbitrário que fazia o que ele quisesse, sem perguntar a opinião de ninguém. De repente veio a Revolução Francesa para salvar todos nós desse Estado despótico e arbitrário, e, graças aos ideais liberais da Revolução Francesa, essa ação despótica e arbitrária de um Estado sem limites passa a ser regulada pelo direito, e por um direito que protege os direitos dos cidadãos. Então, esse é um discurso padrão sobre a formação do direito administrativo. A gente vai ver daqui a pouquinho que não é bem assim que funciona, que, na verdade, esse Estado despótico e arbitrário não era exatamente isso que os revolucionários diziam, e que o direito administrativo, muito mais do que limitar o poder do Estado, ele instrumentaliza, ele permite o exercício dessa autoridade política estatal a partir do século XIX. Mas vamos ver isso daqui a pouco. Bom, sobre o Brasil. O que a gente sabe sobre o Brasil? Porque o tema da aula é a história do direito administrativo brasileiro. A partir dessa premissa de que o direito administrativo nasce na Europa do século XIX, principalmente na França do século XIX, o que a gente pode falar sobre o Brasil, sobre a história do direito administrativo no Brasil? Bom, a historiografia brasileira tende a apontar a década de 1930, ou seja, o governo Getúlio Vargas, como sendo o período durante o qual se constitui um Estado brasileiro tipicamente moderno. Ou seja, um Estado estruturado como organização administrativa hierárquica, já com regras claras de composição dessa estrutura estatal, de seleção dos funcionários públicos, de comportamento desses funcionários no exercício das suas funções estatais, e um Estado que passa a desempenhar ativamente uma função de intervenção sobre a vida da sociedade. Ou seja, esse Estado que faz coisas, esse Estado que age
sobre a sociedade executando a sua própria vontade, sem depender de legislativo, de executivo e de judiciário, nasce, segundo a historiografia tradicional, na década de 30, o governo de Getúlio Vargas. E com esse Estado nascem também os clássicos do direito administrativo brasileiro, Temístocles Brandão Cavalcante, os grandes autores que são até hoje referenciados como os clássicos da disciplina. E, geralmente, os manuais do direito administrativo identificam como fundamento histórico desse direito administrativo que nasce na década de 30 o direito administrativo francês, esse direito jurisprudencial produzido pelo Conselho de Estado francês no século XIX, que influencia a constituição da disciplina e a sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro a partir da década de 30. Qual o problema? O problema é que quando a gente observa a história do direito brasileiro, a gente percebe que a história do direito brasileiro não é compatível com essa visão da história geral, da historiografia tradicional e mesmo da dogmática administrativista brasileira. A gente percebe que, embora a década de 30 seja apresentada como o período de formação de um Estado administrativo, de um direito administrativo brasileiro, desde o século XIX já existem grandes administrativistas e grandes obras de direito administrativo brasileiro. Isso levanta uma questão. Se o direito administrativo nasce para regular essa ação interventiva do Estado, para limitar essa autoridade do Estado na relação que ele estabelece com os cidadãos e preservar os direitos dos cidadãos, e se o Estado só começa a fazer essas coisas na década de 30, 1930, na década de 30 do século XX, o que esses autores lá do século XIX, lá de 1850, estavam discutindo? Sobre o que eles estavam falando? O que esse direito administrativo estava regulando? Antes da década de 30, o Estado não era administrativo, não desempenhava essas funções administrativas que ele passa a desempenhar durante o governo de Getúlio Vargas. E essa é a questão, então, que motivou o meu interesse inicial por pesquisar a história do direito administrativo. Esse foi o mote, foi o motor que orientou essa pesquisa que eu iniciei. Tiago, você acha que é o caso de falar um pouquinho sobre o direito administrativo europeu ou já entramos direto no Brasil? Eu acho que seria interessante se você conseguisse mostrar para a gente aquelas fases do Estado jurisdicional, Estado de polícia, como é que vai mudando essas medidas e como é que chega isso no Brasil, seria interessante. Beleza. Então, falar sobre a história do direito administrativo é também falar necessariamente sobre o modo como o Estado exerce a sua autoridade, sobre o modo como o Estado exerce o seu poder. Isso passa, então, por discutir o modo como se concebe a própria noção de soberania. E aí a gente tem que dar alguns passos atrás para tentar entender o que é que se compreende como soberania em uma sociedade pré-moderna, uma sociedade medieval. Para a sociedade medieval, a noção de soberania é compreendida, acima de tudo, como jurisdictio, ou seja, como o poder de dizer o direito. Vocês sabem já que a sociedade medieval é uma sociedade rural, que não tem uma estrutura hierarquizada de poder político, não tem uma autoridade política no topo que exerce a sua autoridade sobre toda a sociedade, mas é uma sociedade que reconhece uma pluralidade de centros de poderes relativamente autônomos e independentes uns em relação aos outros. O que faz com que o soberano, o príncipe, o monarca, o rei da sociedade medieval seja muito mais um ponto de fechamento do sistema político, no sentido de que acima dele não existe ninguém, do que, de fato, um ponto de geração da autoridade política, no sentido de que dele partam os comandos que regulem toda a vida em sociedade. É um modelo meio Game of Thrones, né? Dos Baratheon lá. Ele é o rei, mas tem um monte de rei embaixo dele também. Então ele é rei, ele manda nos reis, mas ele não manda nos súditos de cada rei embaixo dele. É mais ou menos esse modelo. Nessa organização, o exercício do poder pela autoridade real é concebido muito mais como uma função de preservação da ordem preexistente do que instituição de uma nova ordem. O monarca é, acima de tudo, alguém responsável por conservar uma ordem pré-estabelecida, inscrita na natureza
pela própria vontade divina. Isso faz com que a vontade, a autonomia da vontade, a liberdade de exercer a própria vontade, tem um papel muito limitado, muito restrito no exercício do governo por parte desses monarcas, a ponto de se identificar o monarca que exerce a sua vontade como um tirano. O bom príncipe, o bom governante, não é aquele que governa de acordo com a sua vontade. O bom governante é aquele que governa de acordo com a natureza das coisas, preservando essa ordem jurídica natural. Tem um afresco que sempre é citado pelos historiadores para falar desse modelo, que é o afresco do Ambrogio Lorenzetti, que está no Palácio do Governo de Siena, um afresco pintado em 1290, século XIII, ali, bem no meião da Idade Média mesmo, que se chama Alegoria do Bom Governo. Acho que dá para compartilhar a tela aqui, será, Tiago? A gente já trabalhou com esse afresco, então pode avançar. Então beleza. Então a turma conhece o afresco e vê bem lá como no afresco o rei, o monarca, o governante, não ocupa uma posição central na organização da ordem política e jurídica, já que ele está submetido a um ideal de justiça que precede a sua própria autoridade política. E, ao mesmo tempo, na alegoria do mau governo, quem estiver escutando depois do podcast pode pesquisar na internet para olhar, o mau governante, o tirano, que é aquele sujeito que tem as presas de vampiro, aquele olhar malvado, está acompanhado de todos os vícios, tem como principal vício acima dele o vício da soberba, ou seja, o vício daquele que exerce a sua vontade independente de qualquer outra coisa. Em suma, o que eu queria dizer com isso? Quero dizer que o modo como as sociedades pré-modernas, como a sociedade medieval especificamente, concebe o exercício de poder político é bastante diferente do modo como a sociedade moderna concebe o exercício de poder político. O poder político é conhecido como iuris dictio, como o poder de dizer o direito. E ele é sempre exercido de uma forma jurisdicional, ou seja, segundo um processo jurisdicional que leva ao final a uma sentença. De modo que o rei é geralmente considerado o primeiro juiz do reino. É aquele que resolve os conflitos, que preserva a ordem preexistente. A partir do século XVI, começa a ocorrer uma transformação no modo como se exerce o poder político. Por uma série de razões econômicas, sociais e políticas, que não cabe aqui agora a gente ficar discutindo, o fato é que os senhores feudais que exerciam o poder no final da Idade Média começam a perder a sua autoridade política. Os camponeses começam a se revoltar cada vez mais, as cidades adquirem mais poder, se tornam mais atraentes para esses camponeses, e essa classe feudal que exercia a autoridade política até então começa a ver o seu poder político e também econômico sendo cada vez mais ameaçado. Eles não conseguem mais controlar os camponeses de que eles precisavam para manter a sua supremacia política e econômica. E eles acabam, então, recorrendo ao rei, recorrendo a essa autoridade real, a esse poder político centralizado, para tentar, de alguma forma, manter a ordem social. E recorrem ao rei, transferindo ao rei poder político e poder econômico. Como é que o rei passa a exercer esse novo poder político e esse novo poder econômico? Ele passa a exercer esse novo poder instituindo uma legislação real que passa a se apresentar como o ápice, como o vértice da ordem jurídica do reino. É nesse momento que surgem as grandes ordenações do reino de Portugal, das Filipinas, Afonsinas e Manuelinas. E o rei exerce esse poder também instituindo um tribunal real que passa a funcionar como o ápice da estrutura jurisdicional do reino. Isso conduz a uma concentração da autoridade política nas mãos do rei, mas ainda não modifica a natureza do poder político que vai ser exercido. Porque, embora haja uma transferência do poder político dos senhores feudais para o rei, o modo como o rei exerce esse poder ainda é um modo essencialmente jurisdicional. Ou seja, o rei ainda não governa com base na sua vontade. Mesmo quando ele edita aqueles provimentos normativos, as operações, a lei do rei não é a lei que traduz a vontade do rei. É uma lei que traduz a natureza das coisas interpretada pelo rei como responsável pela preservação dessa ordem objetiva. Essa administração por ofícios continua funcionando durante todo o século XVI, até que
cada vez mais se torna necessário para que o rei possa exercer com qualidade, com eficiência, essa sua função de preservação da ordem social. Para isso, o rei passa a precisar cada vez mais de dinheiro. O rei precisa arrecadar dinheiro para manter essa estrutura jurisdicional e a estrutura militar que garante a sua autoridade. O problema é que o rei arrecadava dinheiro com base nos ofícios, ou seja, com base em uma estrutura administrativa tradicional, segundo a qual cada titular do ofício era dono do seu próprio ofício e exercia essa função arrecadatória em nome próprio. Isso fazia com que a função de arrecadação de tributos pelo governo real fosse uma função muito pouco eficiente, porque dependia dessas pessoas que exerciam uma função pública em nome próprio. E, claro, sempre em seu próprio interesse, mantendo uma parte do dinheiro sob seu controle, protegendo os seus protegidos com uma forma de manutenção do poder político local, e assim por diante. Isso faz com que no século XVII o rei passe a estabelecer uma estrutura administrativa paralela a essa estrutura tradicional dos ofícios, a estrutura dos comissários do rei. Funciona da seguinte forma. Existem os ofícios tradicionais, que estão nas mãos da nobreza tradicional. Mas o rei, como não confia na eficiência, na qualidade desses ofícios, no desempenho das suas funções, nomeia comissários, nomeia pessoas que agem com a sua autoridade, viajando pelo território do reino e fiscalizando a função desempenhada por esses ofícios, assegurando-se de que essas funções fossem bem desempenhadas. Estabelece, assim, uma situação de dualidade burocrática. De um lado, os ofícios tradicionais, e do outro lado, os comissários do rei, desempenhando essa função fiscalizatória. Em primeiro lugar, uma função temporária, eles iam e voltavam, contavam o que o rei estava acontecendo, e depois, mais tarde, uma função permanente, instituída na figura dos intendentes de justiça, polícia e finanças. Esses funcionários do rei passam a viajar pelo reino fiscalizando o exercício da função pública e o funcionamento da sociedade. A partir do século XVIII, essa função administrativa e fiscalizatória do rei se torna cada vez mais intensa na medida em que essas monarquias administrativas que tinham se formado no século XVII passam a exercer uma intervenção regulatória ativa sobre a vida em sociedade. Ou seja, esse corpo burocrático instituído pelo rei não se contenta mais somente em verificar se a ordem preexistente está sendo mantida, mas o próprio rei passa a estabelecer uma regulação de ordenação da vida social. O Estado estabelece regulamentos que determinam, por exemplo, como as pessoas devem se portar, quais são os comércios lícitos, em que local da cidade que cada atividade pode ser desempenhada, o que pode ser dito na imprensa e nos livros, por exemplo, em questão de censura, qual é o preço que deve ser cobrado pela venda de alimentos, enfim, uma série de intervenções regulatórias que passam a determinar a organização da sociedade e vincular a organização da sociedade de acordo com um modelo ideal de bem da coletividade. Desenvolve-se, então, um novo saber científico, um saber que explica qual é a melhor maneira de organizar a vida em sociedade, a vida na cidade, a vida na polis. Um saber que é conhecido como o saber da polícia, um saber que estrutura a organização da polis. É nesse momento, então, que se forma esse estado de polícia. Com essa ressalva importante, que falar de polícia no século XVIII não é a mesma coisa que falar de polícia no século XXI. Polícia aqui não se refere só a esse órgão do Estado que investiga e combate a prática de crimes. A polícia traduz toda essa atividade regulamentadora do Estado, toda essa atividade ordenadora da vida social em vista do bem da polis. Essa já é uma alteração importante, uma transformação importante nessa história, nessa curta história do Estado que a gente está tentando construir aqui, mas ainda não é uma transformação radical, porque embora o Estado desempenhe uma intervenção regulatória ativa, a execução dessa regulação criada pelo Estado ainda é uma execução jurisdicional. Ou seja, o modo como o Estado de polícia administra ainda é um modo de administrar julgando. Ele administra de forma jurisdicional. Ele estabelece regulamento,
e quando o regulamento é descumprido, esse descumprimento se transforma em um processo judicial, não em uma ação executora do Estado, no sentido de assegurar a realização daquele regulamento. A situação realmente se transforma no século XIX. No século XIX, quando a Revolução Francesa destrói esse Estado pré-moderno, destrói essa estrutura de ofícios, destrói todos os corpos intermediários existentes entre a população e o Estado e estabelece, sobre a base de um princípio de legitimidade democrática, uma relação direta entre a população e o Estado, entre a vontade do povo e a vontade estatal, o Estado deixa de realizar suas funções de forma jurisdicional e passa a desempenhar uma função de intervenção ativa e executiva sobre a realidade. Entende-se que a única maneira de superar os privilégios do regime tradicional é permitindo ao Estado que, em nome da população, realize, pela sua própria autoridade, a vontade geral. Impedir que o Estado realize a vontade geral pela sua autoridade significa permitir que se mantenham os pequenos tiranos locais, essa nobreza tradicional de ofícios, que era justamente os inimigos da Revolução, foi justamente contra eles que foi feita a Revolução. E se forma, então, no século XIX, na França, um novo modelo de Estado, concebido, então, como Estado administrativo, como um Estado que age, que faz coisas, que desempenha um papel ativo de intervenção na vida social, reorganizando a vida em sociedade de acordo com a vontade geral, em vista da realização do bem comum. A partir do momento, então, que o Estado destrói esses corpos intermediários e passa a desempenhar uma função de intervenção ativa e executiva sobre a realidade, esse novo Estado administrativo precisa se libertar das amarras impostas pelas magistraturas e pelos procedimentos tradicionais. Se o Estado mantém as autoridades das magistraturas e dos procedimentos tradicionais, ele continua limitado à organização jurídica tradicional e a essa estrutura de poder que justamente a Revolução Francesa queria destruir. O que o Estado precisa fazer, então, é destruir esses controles intermediários, destruir essas amarras tradicionais e estabelecer uma forma de ação completamente livre de todo o direito preexistente. E essa forma de ação é a ação executiva. É claro que uma forma de ação política completamente livre de todo controle é justamente aquilo contra o que a Revolução Francesa dizia ter sido feito. Quer dizer, eu não posso ter um Estado liberal fundado no direito e na vontade popular se não existe uma forma de controle dessa autoridade política de acordo com o direito, de acordo com a vontade popular. Napoleão estabelece, então, um órgão jurisdicional autônomo em relação à jurisdição civil, que é justamente responsável por assegurar que essa ação interventiva do Estado vai ser realizada de acordo com o direito e de acordo com o interesse comum. E esse órgão criado pelo Napoleão é chamado de Conselho de Estado. Qual era o objetivo do Napoleão? O objetivo do Napoleão não era restringir a ação do Estado. Pelo contrário, ele cria o Conselho de Estado, o objetivo dele era ampliar a ação do Estado. Porque criar o Conselho de Estado significa tirar toda a ação realizada pelo Estado do controle jurisdicional. É dizer que o juiz não se mete aqui no que eu estou fazendo. O juiz não pode se meter. O juiz que quiser se meter nessa atividade administrativa que eu estou desempenhando, de acordo com o interesse coletivo, em nome do bem público, o juiz que quiser se meter nesse assunto vai ser preso, porque está extrapolando a sua competência. Só quem pode dar limites para o Estado é o próprio Estado. E ele o faz a partir do Conselho de Estado, que realiza uma atividade de controle não jurisdicional, sequer fundada em alguma forma de regulação jurídica específica. Então, o Conselho de Estado estabelece de forma livre e não condicionada alguns princípios e alguns conceitos que passam a estruturar essa ação do Estado. E é a partir dessa criação, que, portanto, é uma criação jurisprudencial, não havia lei determinando quais seriam esses limites, é o próprio Conselho de Estado que passa a estabelecer, na medida em que julga os conflitos submetidos à sua avaliação, quais são esses princípios, esses limites à ação do Estado. A partir dessa ação jurisprudencial do Conselho de Estado,
começa a se desenvolver um esforço doutrinário de organização desses princípios, de organização dessas normas, e a partir desse esforço doutrinário, em torno da década de 20 e 30 do século XIX, começa a se formar na França um direito administrativo, uma ciência do direito administrativo, um saber jurídico administrativo. A partir daí, a partir da década de 30, dessa relação entre jurisprudência do Conselho de Estado e doutrina jurídica administrativa é que se desenvolve um saber jurídico administrativo que depois vai se espalhar pelo mundo inteiro e dar origem a um novo campo de saber. Veja, então, para concluir essa história do direito administrativo europeu, que a gente tem uma visão tradicional que a gente encontra nos manuais de direito administrativo, e é a visão dos administrativistas do século XIX, segundo a qual o direito administrativo seria uma resposta liberal ao despotismo do Estado pré-moderno. Um Estado que agia de forma livre, sem nenhum controle normativo, e de repente a Revolução Francesa vem, nos salva e implanta um controle normativo sobre essa ação estatal. E, de outro lado, a gente tem uma visão mais histórica, que é a visão que eu tentei apresentar para vocês agora, que enxerga o direito administrativo não como uma limitação ou uma autoridade incontrolável, mas como, ao mesmo tempo, criador e criatura desse moderno Estado administrativo. Na medida em que, ao regular uma ação interventiva do Estado, que até então não existia, que até o século XIX não existia, esse Estado despótico que faz coisas, não existia até o século XIX, a partir do momento que o direito administrativo regula essa ação interventiva, ele, ao mesmo tempo, limita, sim, é verdade, essa ação interventiva, mas também viabiliza essa ação interventiva, permite que ela seja realizada de acordo com critérios jurídicos muito bem estabelecidos. Ou seja, o direito administrativo não é uma limitação à autoridade administrativa do Estado, ele nasce em conjunto com a autoridade administrativa do Estado, permitindo que ela se afirme, que se torne possível a construção de um novo modelo de estatalidade, de um novo padrão de exercício do poder político. É por isso, então, que eu disse lá no começo da nossa conversa, que estudar a história do direito administrativo é estudar também a história do modo como se constitui o Estado moderno, o modelo de Estado que a gente conhece até os dias de hoje, um Estado que faz coisas, que age de acordo com a sua própria vontade, que intervém sobre a vida em sociedade e modifica a organização da sociedade de acordo com a sua própria vontade. Beleza? Acho que da Europa está ok, Thiago, podemos passar para o Brasil? Brasilândia agora, vamos que vamos. Bom, sendo essa a história da Europa, como é que isso vem parar no Brasil? A visão tradicional enxerga que o Estado brasileiro constrói uma administração pública moderna na década de 30. O que a história diz, é o que a sociologia diz, é a década de 30 que estrutura um Estado administrativo brasileiro, um Estado que faz coisas, que intervém sobre a vida da sociedade, tem as empresas públicas, tem uma estrutura de funcionários organizados. O problema é que quando a gente vai ver os livros de direito administrativo brasileiro, os primeiros livros brasileiros de direito administrativo datam de 1850. Então, são quase 80 anos antes de existir um Estado administrativo brasileiro, já existia um direito administrativo brasileiro. A história do direito tradicional, e quando eu falo de história do direito tradicional, eu estou me referindo, na verdade, à história do direito, que não é a história do direito, que são as introduções históricas dos livros de direito administrativo. Essas introduções históricas dos livros de direito administrativo não fazem nenhuma referência a uma história particular do direito administrativo brasileiro. Se folhearem os manuais, a maioria deles começa a história do direito administrativo brasileiro no Conselho de Estado francês do século XIX, passa lá pelo Oriu na década de 20, e do Oriu vai cair lá na década de 60, no Decreto-Lei 200, nessa estrutura administrativa. Então, não existia até pouco tempo atrás uma história do direito administrativo brasileiro. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto, então, a primeira questão que me orientou, que me motivou a fazer a pesquisa, foi essa. Puxa vida, mas o que esse direito administrativo brasileiro estava regulando em 1850, se só existe Estado moderno, Estado administrativo no Brasil, a partir da década de 30? E aí começou a minha pesquisa. O que a gente precisa identificar em uma pesquisa sobre o direito administrativo brasileiro? Quais são os elementos que a gente precisa saber quando a gente estuda o direito administrativo brasileiro? A gente precisa, em primeiro lugar, identificar
onde que está o direito administrativo brasileiro? Onde é que a gente encontra esse direito administrativo? Ele está na legislação? Ele está na jurisprudência? Em qual jurisprudência? Está nos juízes ou está no Conselho de Estado? Em qual das sessões do Conselho de Estado? Está no pleno? Tem uma das sessões? Ele está na doutrina? Ele está nos costumes? Ele está na prática administrativa do Estado? Então, essa foi uma primeira questão que motivou a pesquisa. Uma segunda questão: quem são essas pessoas que estão estudando o direito administrativo no Brasil? Quem são esses juristas brasileiros que estão discutindo o direito administrativo? Quem são, não é quem são as pessoas, mas qual é o perfil social deles, de onde eles vêm, qual é a carreira deles, onde que eles desempenham uma função profissional. São acadêmicos, são profissionais, são burocratas? Terceiro lugar, quais são as fontes e as referências dessa doutrina brasileira de direito administrativo? O que eles estão usando para estudar o direito administrativo? Estão se referindo à lei nacional ou à lei estrangeira? A doutrina estrangeira, aos costumes, à prática administrativa do Estado? Então, essa é uma questão importante também que a gente tem que identificar. Quarta questão: qual é a relação com a doutrina estrangeira? O direito administrativo brasileiro é uma criação nacional? É uma cópia da França? É uma cópia da Alemanha? É uma cópia dos Estados Unidos? É uma tradução? É uma mistura dessas três influências? De onde é que vem? Como é que essa doutrina se relaciona com os administrativistas estrangeiros pela disciplina? Outra questão: quais são os conteúdos do direito administrativo brasileiro? Quais são os principais temas? Quais são os debates? Do que eles estão falando? Quais são os problemas enfrentados por esses autores quando eles discutem o direito administrativo brasileiro? Outra questão, que é, na verdade, a questão principal que me motivou na pesquisa: qual é a função desempenhada pelo direito administrativo brasileiro? O que ele quer realizar? Para que ele serve nessa sociedade? Que foi a questão principal, né? Por que esse jurista está discutindo o direito administrativo em 1850, se só existe Estado administrativo em 1930? Qual era a função que esse direito administrativo desempenhava em uma sociedade que não tinha um Estado administrativo? E, por fim, também uma última questão relevante que eu anotei aqui para a gente discutir é qual é a periodização desse direito administrativo, qual é a história dele, quais são as diferenças, quais são as transformações por que ele passa com o passar do tempo. A minha pesquisa de doutorado estuda principalmente o direito administrativo brasileiro do século XIX, 1850 a 1900. É o período que eu estudo mais, que eu mais pesquisei, com o qual eu sou mais familiarizado, sobre o qual eu mais escrevi. E é o período que eu entendo melhor. É o período para o qual eu tenho a maior parte das respostas a essas questões que eu formulei. Mas eu anotei também, aqui para a gente discutir, algumas características do período de 1989 até 1930, que é um período que eu estou começando a estudar e sobre o qual também já tem algumas respostas para a gente discutir aqui em conjunto. Vamos começar, então, pelo século XIX. Bom, quando eu comecei a pesquisar o direito administrativo brasileiro no século XIX, a primeira questão, então, foi identificar onde é que estava o direito administrativo brasileiro. E eu comecei pelo Conselho de Estado. Porque se o direito administrativo surgiu na França, no Conselho de Estado, é razoável imaginar que no Brasil ele fosse surgir também no nosso Conselho de Estado, e é essa visão que os grandes administrativistas têm sobre o direito administrativo brasileiro. Quando eles falam na história do direito administrativo brasileiro, eles identificam como ponto criador dessa história o Conselho de Estado do Império, que é criado lá pela Constituição do século XIX. Mas quando eu analisei as atas da sessão do pleno do Conselho de Estado, eu descobri que não se discutia direito administrativo no pleno do Conselho de Estado. Então, eu identifiquei que essa não era um ponto de origem, uma fonte do direito administrativo a ser levada em consideração. Outra questão... Desculpa, pessoal, recebi uma mensagem de WhatsApp aqui, me distraí. Embora eu tenha chegado a essa conclusão preliminar de que o Conselho de Estado não produzia direito administrativo, algum tempo depois de eu iniciar a minha pesquisa de doutorado, o professor José Reinaldo Lima Lopes publicou um livro chamado... O Oráculo de Delfos? O Oráculo de Delfos, exatamente, no qual ele justamente estuda as decisões proferidas pelo Conselho de Estado brasileiro, mas não pelo pleno do Conselho de Estado, e sim por uma das sessões do Conselho de Estado, que é a sessão de Justiça do Conselho de Estado, sobre o direito administrativo. Identificou na sessão de Justiça algumas decisões sobre o direito administrativo brasileiro.
Depois eu continuei a pesquisa também e identifiquei na seção do Império algumas lições sobre direito administrativo. Então, essa minha visão original na pesquisa de que o Conselho de Estado não serve para nada, para ser um direito administrativo, é uma visão que tem que ser matizada. Talvez ele tenha desempenhado sim uma função importante. Mas o fato é que, ainda que o Conselho de Estado proferisse decisões de direito administrativo, diferentemente do que acontecia com o Conselho de Estado francês, as decisões proferidas pelo Conselho de Estado brasileiro não eram publicadas, não eram estruturadas, em suma, não davam origem a um corpo jurisprudencial que pudesse ser objeto de estudo pelos juristas. Então, mesmo que eles julgassem direito administrativo, eles não estavam desempenhando uma função produtora de um saber jurídico administrativo brasileiro. Então, não é ali que a gente encontra o direito administrativo brasileiro. Na legislação, tem alguma coisa de legislação administrativa, mas é muito mais voltada a uma organização da estrutura administrativa do Estado brasileiro do que uma regulação da intervenção do Estado sobre a sociedade, que, afinal de contas, no século XIX não existia. Então, também não é na legislação que a gente encontra. No final das contas, onde a gente encontra um saber jurídico administrativo brasileiro no século XIX é na doutrina. A doutrina é responsável pela criação de um direito administrativo brasileiro a partir do século XIX. Então, eu comecei a minha pesquisa pela doutrina. Identifiquei lá os principais, não, todos, né, que são pela meia dúzia de livros sobre direito administrativo publicados no século XIX. Identifiquei todos esses livros e fui analisar esses livros para identificar as características desse saber jurídico administrativo construído no período. Identifiquei algumas características interessantes. Em primeiro lugar, quanto aos juristas que produzem esse saber. Esses juristas são essencialmente membros da burocracia do Estado. Todos eles desempenham altas funções na estrutura burocrática do Estado. Walter. Oi? Oi? Voltou, deu uma travada. Então, todos os juristas desempenham altas funções administrativas na burocracia do Estado. Exatamente. Então, esse é o perfil geral dos juristas que desempenham a sua função de criação de direito administrativo, o que mostra muito bem essa ligação que eles estabelecem com a construção de um Estado nacional para o Brasil. Né? Esse esforço de organizar uma estrutura administrativa para um Estado que ainda era novo, que tinha aí, sei lá, 50 anos, nem isso, 30 anos de existência, se a gente contar desde a independência em 1822. As principais fontes e referências desses juristas são encontradas na legislação nacional. Então, são juristas que são, acima de tudo, comentadores da legislação brasileira, da legislação administrativa brasileira, o que mostra, então, esse esforço de adaptar o saber jurídico estrangeiro às características próprias do direito nacional, de construir algo próprio, de tentar entender essa estrutura administrativa que estava sendo criada pelo Estado Nacional brasileiro. Nesse sentido, a relação com a doutrina estrangeira é uma relação muito peculiar. Existe, sim, uma enorme influência da doutrina estrangeira, especialmente da doutrina francesa, como é de se esperar, é claro, né, que foram os criadores da disciplina, e também porque não havia ainda uma doutrina nacional com a qual se dialogar, especialmente nos períodos iniciais do século XIX, né? Mas no final do século XIX a gente já começa a ver uma participação maior da doutrina brasileira nos debates. Mas o fato é que existe, sim, uma grande influência da doutrina francesa, mas há sempre um esforço de tradução dessa doutrina francesa para a realidade brasileira. Ou seja, não se trata de uma cópia inconsciente, aquela crítica lá das ideias fora do lugar, dos bacharéis do século XIX, que só usavam as ideias europeias e francesas, e não faziam um esforço de adaptação dessas ideias para a realidade brasileira. Pelo menos no que se refere ao direito administrativo, essa é uma ideia falsa. Há um esforço explícito e consciente de todos esses juristas brasileiros de realizar uma adaptação das ideias francesas para o Brasil e de identificar quando que essas ideias não se aplicam e quando elas se aplicam. Em vários momentos os autores falam, ó, a França é assim, mas aqui tem que ser diferente, a gente não pode tratar dos franceses sem uma visão crítica, a gente tem que adaptar essas características para a nossa própria realidade. Com relação aos conteúdos, aos temas e aos debates desse período, essa é uma pesquisa que está em andamento ainda. Na minha primeira
Na minha avaliação preliminar, eu fiz uma análise impressionista dessas características. Então, de modo geral, eu identifiquei lá alguns temas gerais, geralmente relativos à estrutura do Estado administrativo brasileiro. Ou seja, o direito administrativo do século XIX não está discutindo a intervenção do Estado sobre a sociedade. Ele está discutindo a organização do Estado, a estrutura do Estado brasileiro. Está discutindo o tributo, está discutindo bens públicos. Aliás, essa é uma característica importante, né? Não havia uma separação entre direito administrativo, direito tributário e direito financeiro. Então, finanças, tributos e administração está tudo junto dentro do direito administrativo. Bens públicos, estrutura administrativa do Estado, competências dos órgãos do Estado. É isso que eles estão discutindo de modo geral, mas eu estou realizando nesse exato momento uma pesquisa para tentar quantificar esses temas e identificar qual é a participação, qual é o grau de importância de cada um desses temas no interior do debate. Mas, de modo geral, são esses os temas. E por conta disso, por conta dessas características, eu cheguei à conclusão de que a função desempenhada por esse direito administrativo no século XIX não é uma função administrativa, é uma função constituinte, uma função de estruturação de um Estado Nacional brasileiro no período após a independência. Ou seja, o direito administrativo brasileiro no século XIX não está regulando a ação interventiva e disciplinadora do Estado sobre a vida em sociedade. Ele está regulando um Estado novo, está criando um Estado que não existia, está tentando organizar uma estrutura administrativa para esse Estado que acabou de ser criado, em uma situação de enorme carência material, carência de recursos econômicos, carência de pessoas, carência de instrumentos para transmitir essa ação de governo do Estado às regiões mais distantes do Brasil e tentando, de alguma forma, dar conta dessas carências com os recursos que tem disponíveis. E, a partir daí, eu construí uma periodização do direito administrativo brasileiro do século XIX em 3 grandes fases. Primeiro, uma fase de formação, que duraria de 1854 a 1879, durante a qual o direito administrativo está muito mais preocupado em fornecer um fundamento de legitimidade para esse Estado nascente, identificando na satisfação popular, na satisfação do povo, com um Estado que atende às suas necessidades, o fundamento de legitimidade para a autoridade do monarca. Então, nessa primeira fase, o direito administrativo serve para legitimar a autoridade real, muito mais do que para fundamentar a sua intervenção. Uma função, de fato, constituinte, constitucional do Estado brasileiro. A segunda fase, uma fase de consolidação, que dura de 1879 a 1891, portanto, já nos períodos finais do governo imperial. Nessa fase de consolidação, a preocupação com a legitimidade do imperador é deixada de lado e o direito administrativo passa a se preocupar em estruturar o Estado brasileiro. Fala de estrutura, fala das funções dos órgãos, fala das competências de cada órgão, não está mais tão preocupado em legitimar a autoridade do imperador, até porque na última década do Império talvez já não fosse mais tão possível assim construir essa legitimidade. E por fim, uma última fase de disciplinarização, já durante a República de 1891 até pelo menos 1900, que foi o período que eu analisei com mais detalhe, durante a qual aí sim passa a haver um discurso, embora não tenha sido publicado nenhum livro de direito administrativo no Brasil nessa década, mas analisando os temas discutidos nas faculdades de direito do Brasil, passa a se identificar um esforço cada vez maior para se compreender essas ações de intervenção do Estado sobre a vida e sociedade. Discussões sobre higiene pública, sobre saúde pública, sobre alinhamento das ruas, enfim, uma discussão mais própria do que a gente costuma identificar como os conteúdos do direito administrativo europeu desse período. Quando a gente vai para o século XX, a pesquisa está em um estágio bem mais inicial, né? Então, a princípio, eu tenho pesquisado também a doutrina desse período, tenho partido dessa premissa de que de 1889 a 1930, o direito administrativo brasileiro está na doutrina, é ali que eu tenho enxergado as discussões mais importantes sobre o tema, mas há uma transformação no perfil dos juristas, que não são mais somente altos funcionários do Estado preocupados em edificar uma estrutura administrativa do Estado brasileiro, mas passam a contar também com tecnocratas, inclusive pessoas sem nenhuma formação jurídica, engenheiros, por exemplo, opinando e escrevendo livros sobre o direito administrativo brasileiro. O que indica já uma passagem de um modelo jurídico de organização do Estado brasileiro
para um modelo técnico de organização de uma ação interventiva do Estado brasileiro sobre a vida em sociedade. A pesquisa sobre as fontes e referências não está feita ainda, então não tem informação sobre isso. A relação com a doutrina estrangeira ainda é de forte inspiração francesa, ainda nesse esforço de tradução da França para a realidade brasileira. Se encontra também um esforço, um diálogo maior com a doutrina brasileira do século XIX e um esforço de atualização dessa tradição brasileira para a nova realidade do século XX. Há alguns historiadores que identificam uma profunda influência da teoria jurídica americana no direito brasileiro desse período. A gente percebe, sim, uma influência maior dos Estados Unidos no século XX do que no século XIX, mas a influência maior ainda é francesa, pelo menos dentro do direito administrativo. Os conteúdos dos debates também, a pesquisa não está feita, não dá para opinar sobre isso com muita segurança, mas, pelo menos a partir da discussão sobre o conceito de direito administrativo, a gente tende a identificar uma modificação também da função desempenhada pelo direito administrativo brasileiro no século XX, no início do século XX. De um direito administrativo constituinte e estruturador de um Estado moderno do Brasil, para um administrativo cada vez mais interventor, que se esforça por estruturar uma administração pública capaz de fazer coisas e por estruturar uma novidade criada pelo século XX, que é a novidade de uma administração pública federativa. O tema da federação é um tema sempre muito discutido entre esses autores do início do século XX. E não temos também ainda uma periodização acerca desse contexto. Quais são as linhas de pesquisa que estão abertas a partir dessas discussões, desses debates? Em primeiro lugar, há uma enorme linha de pesquisa para estudar os períodos posteriores a 1930. Há alguns historiadores estudando esse período. O Tiago é um exemplo, embora não esteja estudando o direito administrativo propriamente, está estudando essa ação administrativa do Estado a partir da década de 30. Tem o Maurício Mesurini, que defendeu uma tese de doutorado sobre o Temístocles Cavalcante. Enfim, tem várias pessoas tentando compreender aspectos do período posterior à década de 30, mas ainda não existe uma grande consolidação dessa discussão que nos dê um panorama do que é o direito administrativo nesse período. Outra linha de pesquisa aberta ainda tem a ver com os temas e os conteúdos do direito administrativo. Então, pesquisas específicas sobre o domínio administrativo, sobre direitos reais, sobre propriedade do Estado, pesquisas específicas sobre funcionários públicos, pesquisas específicas sobre empresas públicas, sobre atividade interventiva. Não conheço, pelo menos até onde eu pesquisei, não achei nenhuma pesquisa específica sobre esses grandes temas. Sobre as polêmicas e os debates entre os autores. Quer dizer, as principais discordâncias, as principais controvérsias. Também não vi pesquisa sobre isso. Essa pesquisa sobre fontes, que é muito importante, ela está feita para o século XIX, mas não está feita para os períodos posteriores. Pesquisa de legislação e jurisprudência, que é muito difícil, porque é difícil identificar, né, essas fontes legislativas e jurisprudenciais de direito administrativo. As relações com a doutrina estrangeira também exigiriam um estudo mais aprofundado da própria doutrina estrangeira, para estabelecer essas comparações e essas diferenças entre o Brasil e Europa e Estados Unidos. Uma pesquisa importantíssima, uma pesquisa sobre administrações locais. Eu conheço, por exemplo, a pesquisa do professor Luiz Fernando Lopes Pereira sobre a administração local de Curitiba, mas no século XVIII, então um período anterior à própria ideia de direito administrativo. Seria muito importante a gente desenvolver pesquisas sobre administração local, municipal e estadual para os períodos posteriores, do século XIX e do século XX. Os impactos do direito administrativo na realidade social, aí, combinando pesquisas de história do direito com sociologia, de economia, para tentar ver qual é o impacto efetivo desse direito administrativo na realidade social. Enfim, todas essas são linhas de pesquisa abertas que estou dizendo aqui para vocês, para ver se um dos participantes da nossa live aqui se dispõe a pesquisar, porque a gente precisa conhecer um pouco melhor todos esses aspectos. E para terminar, selecionei aqui uma bibliografia para indicar para vocês sobre a matéria. Segura para depois. Beleza. Então é isso. Essa é uma visão panorâmica. Tentei resumir aí 12 anos de pesquisa em 40 minutos para tentar dar um panorama do que é a história do direito administrativo para todos vocês que estamos ouvindo.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Walter, por essa análise panorâmica, mas ao mesmo tempo interessante sobre a formação dessa questão do direito administrativo no nosso país, sobretudo ali no século XIX. E aí, pessoal da audiência, façam perguntas. Já vi que nosso querido Luasses já tem uma pergunta aqui. Antes de passar para a pergunta do Luasses, que fala sobre algo mais imediato do presente, eu tenho algumas questões, Walter, que eu queria trabalhar com você, para a gente pensar aqui e, enfim, refletir um pouquinho. Bom, primeiro é uma pergunta, só para a gente pôr os pingos nos is, né? Quem são esses autores que você estudou no século XIX, né? Quais são esses personagens, né? Para a gente pontuar para o nosso ouvinte também saber mais ou menos de quem se trata e que funções eles ocupavam na administração e assim por diante. Essa é uma primeira pergunta. Deixa eu abrir meus documentos aqui para organizar a explicação. Em alguma medida, até dentro dessa pergunta de quem são esses autores e esses personagens, uma outra que também acho que seria interessante é, você viu nas suas pesquisas aí do século XIX uma influência de autores portugueses também? Porque, enfim, a cultura, a gente até falou, teve um encontro com o Christian Lynch aqui, que a gente comparou a monarquia portuguesa com a monarquia brasileira do Império, as íntimas conexões, mesma cultura política, mesma noção de Estado, mesma Constituição, né? Como que você vê essa influência? Existia uma influência dos autores portugueses aqui? Como que se dava essa influência? E especialmente do ponto de vista da influência portuguesa, se há um impacto ou uma discussão, pelo menos, sobre o âmbito da municipalidade no direito administrativo, né? Porque nós sabemos que a tradição portuguesa dos conselhos, né, enfim, das câmaras é extremamente municipalista, vamos dizer assim, né, para a construção do direito público. Se você viu isso também, em alguma medida, no nosso cenário, porque nós sabemos que o século XIX é um século de intensos debates sobre centralização e descentralização, debates sobre as províncias, autonomia ou não autonomia das províncias, etc. Como que você vê essas questões? Deixa eu tentar. São 3 perguntas difíceis. Em primeiro lugar, começar pela mais factual, né? A questão da influência portuguesa. Existe, sim, alguma influência portuguesa, existe alguma referência a doutrina dos autores portugueses, mas ela é praticamente irrelevante. A grande referência dos juristas brasileiros é sempre a doutrina francesa. Eu estou tentando ver se eu encontro aqui nas minhas pesquisas. Já sei, eu vou abrir minha planilha do Excel aqui. A planilha do Excel tem tudo. Para ver exatamente quem são os autores portugueses citados. São 10 planilhas, vai lembrar muito. Eu não vou fazer isso agora, então. Mas existem alguns autores portugueses citados, mas são pouquíssimos. A referência é sempre a referência francesa, é sempre a doutrina francesa que vai orientar esses autores. Com relação a essa influência municipalista, no direito administrativo, ela é inexistente. Não existe no juristas administrativistas brasileiros do século XIX uma preocupação. Acho que travou, né? Tá indo, não travou não, pode falar. Tá indo? Não existe entre os juristas administrativistas brasileiros do século XIX uma preocupação em falar sobre município, organização administrativa do município, nem nada disso. Pelo contrário, esses juristas estão sempre preocupados com a União. A União não, né? Com o Império, com o governo central, com essa autoridade política central que é garantia da unidade nacional e que é o centro de ação de governo sobre o Estado brasileiro. Com relação a quem são esses juristas? O primeiro deles é o José Antônio Pimenta Bueno. Ele publica um livro de Direito Constitucional, em 1857. Nesse livro de Direito Constitucional, chamado Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império, ele tem um capítulo grande que trata do direito administrativo. Então, ele é a primeira referência ao direito administrativo que aparece na história do direito brasileiro.
Foi juiz, chefe de polícia, desembargador do Maranhão, desembargador da Corte, ministro do STJ. Teve uma importante carreira política, primeiro com o Partido Liberal, depois com o Partido Conservador. Foi deputado-geral, presidente de província, ministro da Justiça, ministro de Relações Estrangeiras, senador do Império, conselheiro de Estado e presidente do Conselho de Ministros. Então veja que ele desempenhou importantes funções administrativas na estrutura do Estado brasileiro. Em 1857 ainda, Vicente Pereira do Rego publica um livro chamado Elementos de Direito Administrativo Brasileiro, que sim é o primeiro livro de direito administrativo. Ele foi professor da faculdade do Recife e advogado. Então, eu dei uma simplificada, falei em altos membros da Procuracia do Estado, mas, na verdade, no século XIX há uma divisão. Metade são altos membros da Procuracia do Estado e metade são professores das faculdades de Direito. Então, é uma combinação aí de burocracia administrativa com burocracia acadêmica. Sempre burocracia, mas sempre mais nos dois planos aí de atuação. O terceiro livro foi publicado pelo Prudêncio Giraldes Tavares da Veiga Cabral, chama-se Direito Administrativo Brasileiro, foi publicado em 1859, e o Veiga Cabral foi juiz de fora, ouvidor de comarca, auditor-geral do Exército, desembargador na relação do Maranhão e conselheiro do Estado. Também foi professor na Faculdade de Direito de São Paulo, na matéria de Direito Civil. Então ele combina os dois, aí, o acadêmico com o alto burocrata do Estado. Terceiro foi Paulino José Soares de Souza, grande visconde do Uruguai, que publicou em 1862 o Ensaio sobre Direito Administrativo, que é, na minha opinião, o melhor livro do século XIX sobre direito administrativo, assim, mas de longe, muito na frente dos outros. O visconde do Uruguai foi senador, desembargador da relação da corte, conselheiro de Estado, político, deputado, ministro plenipotenciário junto ao imperador dos franceses, negociou os limites do Brasil com a Guiana Francesa. Enfim, grande personagem aí da alta administração do Estado. O próprio Visconde de Uruguai publicou, logo depois, em 1865, é o único autor que tem 2 livros publicados sobre o tema, ele publicou um livro chamado Estudos Práticos sobre a Administração das Províncias no Brasil, que analisa justamente, mostra essa preocupação com a administração local, mas local no sentido provincial, não municipal. Está tentando compreender as relações entre as províncias e o governo central do Império. Em seguida, em 1865, Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça publica um livro chamado Excerto de Direito Administrativo Pátrio. O Furtado de Mendonça, por curiosidade, ele nasceu na África, nasceu em Luanda, na Angola, em 1912. Foi professor da Faculdade de Direito de São Paulo em 1939, quando eu tinha 27 anos, e se tornou delegado de polícia na sequência. Outra curiosidade interessante do Furtado de Mendonça é que ele foi chefe do Luiz Gama. Disse que ele abriu a biblioteca com o Luiz Gama, ensinou direito para ele. Olha aí. Depois, tem uma relação interessante. Depois do Furtado de Mendonça, em 1866, o Antônio Joaquim Ribas publica um livro sobre direito administrativo brasileiro. Conselheiro Ribas. Grande conselheiro Ribas, grande civilista também, né? Exato, eu conheço ele do civil. Escreveu aquela consolidação do processo civil, então, um grande personagem aí. Professor universitário também. Inclusive ministrou a disciplina de Direito Administrativo, antes de ministrar Direito Civil. Jurista importante também. Muito bem. E depois... Oi? Muito bem, não? Achei. Tem mais? Pode falar. Tem mais. Então, o mais interessante, que é o José Rubino de Oliveira, que publicou em 1884 um livro chamado Epítome de Direito Administrativo, segundo o programa do curso de 1884, que foi, ao que parece, o primeiro professor negro da Faculdade de Direito de São Paulo. Olha só. E é interessante porque ele tem uma trajetória profissional intelectual diferente dos outros autores. Porque ele tinha família pobre, o pai dele era vendedor de celas em Sorocaba, e ele, como filho de família pobre, adotou um caminho muito típico das famílias pobres no período para ter acesso à educação,
que foi o fato de entrar no seminário. Quer dizer, quem era Muito pobre comum, e queria né? estudar, tinha que ir para o seminário. Ele foi para o seminário, estudou Humanidades e Teologia no seminário e depois estudou na Faculdade de Direito. Enquanto os outros professores de Direito estavam se tornando professores com 25, 27, 30 anos, professores de Direito, ele fez, deixa eu achar aqui a quantidade certa, ele fez 9 concursos para se tornar professor na Faculdade de Direito e só se tornou professor em 1879 na disciplina de Direito Natural. Foi então que ele se tornou o primeiro professor negro na História da Faculdade de Direito de São Paulo. Então, veja que o caminho foi um pouco mais difícil para ele. Racismo estrutural aí, né? Pois é. E a cada concurso que ele fazia, ele publicava o livro do material que ele tinha estudado naquele concurso. Tem um livro sobre direito tributário, um livro sobre direito de família, um livro sobre direito civil, um livro sobre direito criminal. E em 1872 ele tem um livro sobre direito administrativo, quando ele se torna professor da disciplina, substituindo o professor Furtado de Mendonça, que tinha se aposentado. E aí, no século XIX, o último professor do período, o último grande doutrinador do período a ser estudado. Então são esses, né? Se te perguntado quem são esses juristas, são esses os juristas do século XIX que estão discutindo direito administrativo. Legal, legal. E curioso que tem informações interessantes, né? Um vinculado ao Luiz Gama, o outro é o primeiro professor negro, bem interessante isso daí. Walter, outras 2 perguntinhas aqui do nosso público. Primeiro, nosso querido Luaces, aliás, atenção, hein? O cara que faz as melhores lives no YouTube com música brasileira, samba e tudo mais. Nosso querido Luaces, que é doutor em Direito Administrativo, ele pergunta para você se tem como estimar o impacto dessa cegueira histórica do direito administrativo na dogmática brasileira. Sobretudo quando a gente pensa, eu imagino que o Luaces está falando, né, que mesmo autores importantes, sofisticados, como Celso Antônio ou tantos outros, né, tem por vezes uma interpretação histórica muito etapista, né, ou sempre em cores muito radicais, né, de mudanças, etc. Se você, enfim, você que também trabalha com direito administrativo, né, no seu cotidiano, né, o direito administrativo já te ajudou no trabalho? A história do direito administrativo já te ajudou no trabalho nesse sentido, né? Como é que foi? Olha, uma vez eu citei o Temístocles Cavalcante no parecer. Aí, ó. Então, Luaces, aí a gente entra na discussão sobre a utilidade da história do direito, de modo geral, né, da função desempenhada pela história do direito. Eu, como administrativista, e você também, como administrativista, imagino que também, eu nunca precisei da história do direito para resolver um problema de direito administrativo. Não acho que nenhum administrativista precise saber que o Visconde de Uruguai escreveu sobre o assunto para resolver um conflito numa licitação ou para resolver um problema de servidores públicos. Mas o que acontece é que, quando a gente não conhece a história do direito administrativo, a gente acaba entendendo a nossa realidade, enxergando o direito administrativo da nossa realidade, sob aquele olhar mitológico da visão dogmática tradicional. Né? Quer dizer, um direito administrativo que limita a autoridade do Estado e preserva os direitos dos cidadãos. Isso pode ser contraproducente, porque faz com que, primeiro, que faz como realidade natural e imóvel, uma realidade que é, por natureza, fluida e mutável. E no contexto que a gente vive hoje, de formação de estruturas de governo regionais, na União Europeia, de restrição da autoridade do Estado, de enfraquecimento dessa autoridade estatal, é importante a gente ter essa visão de transformação, de mudança. É importante a gente compreender que o Estado é processo, não é natureza, não é ontologia. E sem isso a gente não consegue enxergar essas mudanças. Sem ver o Estado como processo, a gente perde a capacidade de enxergar as mudanças que ele tem passado no dia de hoje. E especificamente com relação aos debates dogmáticos do direito administrativo, tem um debate, né, que está na moda hoje em dia, sobre a noção de interesse público, né? Se o interesse público é o fundamento da ação do Estado, ou se a gente critica a noção de interesse público para desenvolver uma nova concepção do Estado, que torna o Estado mais equivalente ao particular, né, em relação aos direitos e deveres mais equivalentes. Essa é uma discussão que, na minha opinião, é meio falsa, meio sentido, porque parte de uma premissa
ideológica, que fundamentou ideologicamente a existência do direito administrativo, que justificou, que legitimou a própria existência do direito administrativo, mas que não corresponde à realidade do modo como o direito administrativo foi construído. No final das contas, a gente fica aqui discutindo literalmente o sexo dos anjos, porque é discutindo se o anjo é masculino ou feminino, se o Estado atende interesse público ou não atende interesse público, sem olhar para a realidade do modo como o Estado administrativo efetivamente funciona e como o direito administrativo efetivamente se constituiu. Claro que isso, para propor um mandado de segurança, não faz diferença nenhuma. Para propor um mandado de segurança, fazer um recurso administrativo numa licitação, não precisa de nada disso. Você usa lá as ferramentas da lei e defende o seu cliente. Mas para entender o direito administrativo, para compreender o modo como o Estado administrativo funciona contemporaneamente, eu acho que é fundamental, é importantíssimo a gente descobrir, não estou nem dizendo aprender essas informações que a gente já tem, mas inclusive descobrir essas informações que a gente não tem acerca do modo como o Estado administrativo se constituiu no Brasil nos últimos 200 anos. A gente não sabe. A gente não sabe, eu não estou dizendo os juristas não sabem, ninguém sabe. A gente não pesquisou esse assunto ainda, e a gente precisa pesquisar esse assunto com mais detalhe, com mais atenção. Muito bem, muito bem. A Maíra Tito, que faz, se não me engano, é a Maíra que faz doutorado lá em Lisboa, com a minha querida orientadora também, Ana Cristina Nogueira da Silva, ela pergunta se você tem alguma pesquisa que trabalhe com direito administrativo anterior a 1850, mas especificamente entre 24 e 50. Acredito que a sua tese faz isso, né, Walter? Mas você que fala aí. Então, a minha tese, o objetivo da tese era estudar a ciência do direito administrativo brasileiro. Quer dizer, eu queria ver a doutrina, queria ver o que os juristas estão falando sobre o direito administrativo brasileiro. E o primeiro livro publicado no Brasil sobre direito administrativo, que fala do direito administrativo, é o do Pimenta Bueno, em 1957. Então, assim, não existe doutrina brasileira sobre direito administrativo antes de 1857. O que eu fiz para tentar enxergar algum direito administrativo nesse período foi justamente analisar as atas do Conselho Pleno do Conselho do Estado. E não encontrei nada também nessas atas. O Conselho Pleno do Conselho do Estado, de 1800 até antes da Constituição, 1921, que ele é criado, ainda com o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias, antes da independência, até 1950, ele não discute direito administrativo, ele não fala sobre direito administrativo. O problema é que a pesquisa tem a limitação, que é o fato dela ter sido concentrada no pleno. Talvez, se a pesquisa tivesse alcançado os documentos das sessões do Conselho do Estado, a sessão do Império, a sessão da Justiça, aquelas várias sessões que organizavam a atividade do Conselho do Estado, pode ser que a gente encontrasse alguma informação sobre decisões proferidas pelo Conselho com natureza jurídica e administrativa. Mas eu, sinceramente, tenho essa intuição de que a gente não vai encontrar nada não, sabe? Porque na França começa a se estruturar uma jurisprudência do Conselho do Estado em 1920 e pouquinho. E os livros começam a falar algo além do que simplesmente ser uma compilação de jurisprudência, 1930, 30 e pouco. Começam os primeiros livros franceses que fazem algo além de compilar jurisprudência. Então, assim, de 30 para 57 são 20 anos, é pouquíssimo tempo. A disciplina chegou muito rápido no Brasil, eu acho. Chegou em 20 anos. Pensar na doutrina do domínio do fato, quando ela foi elaborada e quando ela chegou no Brasil. Então, 20 anos não é nada, né? Na história do direito, na história dessas traduções, dessas transposições de pensamento jurídico. Então, acho difícil a gente encontrar alguma coisa antes da década de 50 ali mesmo. Mas, enfim, é uma pesquisa que não foi feita. Não dá para dizer que não existe, não. Mas eu, pessoalmente, não encontrei nada na pesquisa que eu fiz. Muito bem, muito bem. Temos aqui mais uma pergunta do Júlio César Veloso, querido Júlio, lá professor do Mackenzie de História do Direito também, Walter. Ele pergunta para você, por que você acha que existe essa concentração de produção entre as décadas de 50 e 70, com o ponto alto do Uruguai em 62? Tem todo o processo de modernização depois do fim do tráfico. Será que é isso? Ou não tem uma concentração? Como é que você vê isso? Tudo bem, Júlio? Beleza? Pois eu acho que é justamente isso. Eu tenho um texto, foi uma das pesquisas que me venceu. Eu comecei, parei, não fui adiante, um dia eu quero voltar a ela, que é justamente, tentei construir um argumento justamente nesse sentido, no sentido de que não só o direito administrativo, mas
toda a cultura jurídica brasileira passa por um processo de modernização a partir da década de 50, justamente em função da nova situação econômica, a partir dos anos 50, nova realidade política, depois da maioridade do imperador e da pacificação das revoltas locais, e permite um esforço de modernização do direito brasileiro até então, com o direito administrativo, com a lei de terras, com o Código Comercial, com a lei do censo, com a lei do registro civil. Quer dizer, tudo isso indica um esforço de modernização do direito brasileiro no sentido de reorganização de uma estrutura para o Estado e para a sociedade brasileira a partir desse período. E o esforço fracassou. Quer dizer, a lei de terra não deu em nada, a lei do registro civil não se efetivou, a lei do censo não funcionou, o direito administrativo não administrou nada, o Código Comercial talvez tenha funcionado um pouquinho mais, é uma pesquisa também ainda por ser feita. Mas o fato é que, por algum motivo, que eu não sei exatamente qual esse esforço de modernização não seguiu adiante. Talvez seja isso que explique essa limitação, essa concentração de estudos entre 50 e 70 e menos estudos no período posterior. Mas é uma hipótese, é uma intuição, não sei se ela se justifica na realidade. Outro motivo também é que a disciplina era nova. Em 1954, ela foi implantada como disciplina obrigatória nas faculdades de Direito, e para estudar Direito Administrativo na faculdade de Direito, eles precisavam dos manuais, e os juristas estavam lá escrevendo seus próprios manuais para ensinarem para os estudantes. A partir do momento que a gente tem alguns manuais organizados, talvez não precise mais, talvez não seja mais tão urgente escrever um livro que estruture esse saber. Mas eu ainda acho que o principal motivo é esse fracasso da modernização. Eu não sei muito bem a que atribuir esse fracasso, mas é uma intuição que eu tenho quando eu vejo as fontes. O que você acha, Júlio? Você tem uma hipótese também? Fiquei curioso de saber o que você pensa disso também. Muito bem, muito bem. Então, acho que com isso, você tem mais alguma pergunta aqui? Acho que são essas. E acho que a gente pode passar, Walter, para a parte de sugestões de leituras, para quem queira estudar melhor aí a história do direito administrativo como um todo. Você tem alguns livros sobre esse assunto, né? 3 livros, na verdade, sobre a história do direito administrativo. Se você quiser, eu faço o jabá para você, ou se não, eu deixo que você mande brasa aí. Mas antes de indicar os livros do Walter, eu tenho 4 outras sugestões. Atenção, Rafael Mateus, que eu sei que é o cara que está anotando todas aí para a gente. A primeira sugestão é um livro que foi finalmente publicado em português. Na verdade, ele é um livro em 3 volumes, mas aqui foi publicada a versão para estudante, que é um único volume curto, que é o livro do Michael Stolleis, O Direito Público na Alemanha, uma introdução à sua história do século XVI ao XXI, em que é interessante, a Alemanha tem um papel muito importante para a formação do pensamento administrativista, né? A própria ideia do Estado de polícia é fundamentada na ideia de Polizeiwissenschaft, né? Que a gente já conversou aqui, inclusive, que chega pelo fato do Pombal ter sido embaixador na Áustria e na Alemanha. Então, acho que é um livro que pode ajudar bastante a compreender algumas questões sobre a formação do direito público. Além desse texto do Stolleis, um texto de um professor português lá de Lisboa, o José Sutil, né? José Manuel Lousada Lopes Sutil, ou só José Sutil. Esse livro foi publicado pela Biblioteca de História do Direito, chamado Atores, Territórios e Redes de Poder entre o Antigo Regime e o Liberalismo, que também não deixa de ser um pouco uma história do direito administrativo, da formação da administração pública no século XVIII em Portugal. Então, um pouquinho antes aí do XIX, do tempo do Walter, mas ajuda também a compor um pouco esse pensamento de formação da estatalidade e da administração. E aí, sobre o Brasil especificamente, um clássico, acho que a gente já pode falar tranquilamente que é um clássico, inclusive um autor que foi citado no encontro passado com o Pedro Cantizano, que é o José Murilo de Carvalho, o livro dele, A Construção da Ordem e Teatro de Sombras. Na verdade, são 2 livros, né, editados nessa versão aqui da Civilização Brasileira, especialmente o volume da Construção da Ordem é o mais importante deles, em que ele vai analisar a formação da burocracia no Brasil e a estruturação dessa burocracia. Então, é um belo
estudo dentro da formação da administração pública. E, por fim, para depois falar então dos livros do Walter, O Império das Províncias, da Maria de Fátima Gouveia. Esse que é um texto que fala um pouquinho também sobre a formação dos poderes locais e da própria estruturação política do Império Brasileiro, dentro de uma compreensão bem específica da relação entre centro e periferia. Tá? Um belo texto sobre a formação da administração, aí no caso especificamente sobre o Rio de Janeiro, que ela está olhando, né? Mas, enfim, é uma interpretação que provavelmente sirva como base para outros cenários e outras situações. Walter, o que você nos indica, obviamente, a partir dos seus livros, né? Para ver como eu sou tão aqui, ó, os três mas vou deixar que você fale, porque você conhece melhor do que eu a história de cada um deles, inclusive se quiser sugerir qual que é uma ordem de leitura melhor para eles, enfim. Eu fiquei com inveja que você mostrou todos os livrinhos, eu não peguei os meus para mostrar. Eu devia ter pegado. Mas eu mostro para você, eu mostro. Pode, vai falando. Não, os outros que eu indicar, queria mostrar também. Mas, enfim, você procura na internet, pode. Eu separei aqui, eu tentei. O Thiago falou que vocês tinham essa tradição das indicações bibliográficas. Eu tentei organizar essas indicações bibliográficas separando o direito administrativo europeu do direito brasileiro e tentando me concentrar somente nos livros que tratam especificamente do direito administrativo. Então, o Teatro das Sombras, o Thiago mencionou, uma obra fundamental para entender o período, tem vários livros sobre o conceito de Estado, sobre o Estado brasileiro, mas eu tentei selecionar livros que tratam só sobre a história do direito administrativo, porque são poucos, são raros, então a gente tem, acho que vale a pena a gente se concentrar no estudo nesses. Sobre o direito administrativo europeu, o livro que foi a referência da minha pesquisa é o livro do Luca Manori e do Bernardo Sordi, chamado História do Direito Administrativo, História del Diritto Amministrativo. O livro só tem italiano, não tem tradução em português, mas é um baita livro, enfim, bem completo sobre o assunto. E o livro do Stollens, né, esse que foi publicado em português, que o Thiago mostrou, é a versão mais sintetizada, né? A versão original é um livrão em 2 volumes, se chama História do Direito Público na Alemanha. Também fala muito sobre direito administrativo, é muito útil. Além desses, tem, enfim, a tradição francesa. A França tem uma tradição muito grande de historiografia do direito administrativo. A própria fundamentação, a própria legitimação da disciplina é histórica na França, então existe um interesse muito grande pela história do direito administrativo francês. Tem um livro do Grégoire Bigot, chamado Introdução Histórica ao Direito Administrativo, desde 1789. O livro do François Bourdeau, História do Direito Administrativo, também é considerado um clássico pelos estudiosos da matéria. O Sabino Cassese, um pesquisador italiano, tem vários livros sobre direito administrativo, um se chama o Direito Administrativo, História e Perspectivas. O Antônio Manuel Espanha tem um artigo sobre direito administrativo, que se chama O Direito Administrativo como Emergência de um Governo Ativo. Foi publicado numa coletânea que ele organizou com a Cristina Nogueira, chamada Pontes para a História do Direito Administrativo Português. Texto bastante interessante também. O Paulo Napoli, um pesquisador francês, tem um livro chamado Nascimento da Polícia Moderna, Naissance de la Police Moderne, muito fundado no pensamento do Foucault, para entender a formação da polícia moderna, um livro muito interessante também. O livro do José Sutil, também, que o Thiago mencionou, são bons livros de história do direito administrativo europeu. Mas a minha referência é sempre o Bernardo Sordi. O livro é muito bom, muito completo, uma tradução muito... E foi teu orientador, né? Foi meu orientador, mas foi porque eu gostava dele antes dele ser meu orientador. Sobre o direito brasileiro, eu tentei separar aqui entre visões dos manuais dogmáticos, né, visões mais dogmáticas de história do direito administrativo, e visões mais historiográficas. Né. Da perspectiva dogmática, tem um texto da Odete Lidauar, chamado Direito Administrativo em Evolução. A palavra evolução já indica bem como que o direito administrativo é compreendido nesse livro. Tem um texto da Maria Silvia Zanello de Pietro, que se chama 500 anos de direito administrativo brasileiro. Pelo título, também já percebeu o que esperar do texto. Tem um livro recentemente publicado, em 2015, publicado pelo Fernando Dias Menezes Almeida, que é professor da USP, chamado Formação da Teoria do Direito Administrativo no Brasil.
mas também é um livro ainda muito focado na perspectiva dogmática, não leva em consideração nenhum texto de história. Enfim, várias pesquisas de história do direito administrativo que sequer conhece, sequer tem conhecimento do livro dele, mas enfim, é uma referência que também está disponível para quem queira estudar o tema. Da perspectiva da história mesmo do direito administrativo brasileiro, tem algumas pesquisas do Ayrton Silander sobre o assunto. Tem um texto dele chamado A Polícia e o Rei Legislador, notas sobre algumas tendências da legislação portuguesa no antigo regime, que é um texto interessante, trata um pouco também do direito administrativo brasileiro. O Ayrton é um grande estudioso do direito administrativo brasileiro, mas ele só publica em alemão, não publica em português. Então é difícil ter acesso às pesquisas dele sobre o assunto. Mas ele tem vários textos bons sobre a história do direito administrativo brasileiro. Tem algumas pesquisas, assim, tese de doutorado, dissertação de mestrado que tratam do assunto. Então, o Júlio César Bittencourt Silva tem uma tese de doutorado intitulada O Viés Cidadão do Direito Administrativo, que trata um pouquinho da história do direito administrativo. A Lívia Teixeira, que foi minha orientanda, tem uma dissertação de mestrado sobre o direito administrativo na Primeira República, que se chama Discursos sobre o Interesse Público na Primeira República. Uma pesquisa interessante também. O Fernando Najib Coelho tem uma pesquisa específica sobre o aviso ministerial durante a regência. O tese de doutorado dele se chama Tipos Normativos de Separação de Poderes, a função política do aviso ministerial no período da regência, sobre o período de 31 a 40 do século XIX. O Maurício Mesolini da Costa tem uma tese de doutorado também chamada O Estado Interventor no Brasil e seus reflexos no direito público, Temístocles Cavalcante e sua contribuição doutrinária. Então, quer dizer, a gente tem várias pesquisas, várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, sobre temas específicos de história do direito administrativo. Essa dos avisos do Najib, essa do Temístocles do Maurício Mesolini. Deve ter outras também que eu não conheço, né? É difícil se manter atualizado, principalmente quando se trata de períodos que estão fora do período que eu estou estudando, né? Mas são essas as principais obras. Né? Tem os meus textos também, né? Tem o livro, né? História do Direito Administrativo Brasileiro. O livro, na verdade, é o resultado da tese. Ele estuda o período de formação do século XIX e, embora seja o livro, é, na verdade, a primeira pesquisa que eu fiz sobre o tema. Ela tá muito focada na ideia de função, de entender a função do direito administrativo, que é a motivação da minha pesquisa desde o início. Mas depois de publicar o livro, eu senti a necessidade de complementar essa pesquisa com algumas pesquisas mais descritivas, que conseguissem dar conta de aspectos mais factuais do direito administrativo que possam, talvez, sofisticar um pouquinho melhor essa interpretação sobre a função. É o caso de um artigo publicado na revista da UFMG em 2019, no ano passado, chamado A Tradução do Conceito de Direito Administrativo pela Cultura Jurídica Brasileira do século XIX. Eu tento avaliar com mais detalhe essa relação entre a doutrina brasileira e a doutrina francesa. Para ver como é que o conceito de direito administrativo foi traduzido para o Brasil. Tem também um artigo que eu escrevi com o Adriano Kodato, que é professor da Ciência Política aqui da UFPR, um grande especialista no período do Estado Novo. A gente estuda o Código Administrativo do Estado Novo, foi publicado na revista Estudos Históricos, em 2016. Então, é um estudo um pouquinho mais do século XX, da década de 30, do Estado Novo mesmo, tenta compreender um pouquinho o direito administrativo nesse período. Tem um artigo que eu publiquei com a Lívia Teixeira, em 2000, não tem a data aqui, mas eu acho que foi 2019 também, chamado Mitologias Jurídicas do Estado Administrativo, Crítica Genealógica da Noção de Interesse Público. Foi publicado na revista da UFSM, de Santa Maria, e tenta entender um pouquinho o modo como esse conceito de interesse público é discutido pela doutrina administrativista do século XX. Tem esse livro também, outro que o Thiago mostrou, que foi publicado no ano passado, 2019, chamado Raízes Históricas do Direito Administrativo Brasileiro, que eu tento justamente traçar um panorama das fontes do direito administrativo na doutrina do século XIX. Tento identificar quais são as referências desses autores, quer dizer, qual é a proporção de citação de doutrina, legislação, de todas as fontes desse discurso. É um livro que é um pouco mais chato de ler, né? Mais factual, tem gráfico, tem tabela, não é um livro tão divertido, tão interessante, mas eu acho que é um livro muito importante, pelo menos foi muito importante para mim, para tentar organizar um pouquinho mais de forma quantitativa essas informações intuitivas que eu tinha com
de ler os textos. Tem duas pesquisas em andamento. Tem um texto que está pendente de publicação, que é um texto que eu escrevi com a Nívia Teixeira, que se chama Um Direito Administrativo de Transição. Está para ser publicado, eu acho que deve ser publicado na próxima edição da revista Direito, Estado e Sociedade, que a gente tenta justamente identificar as principais características do direito administrativo na Primeira República. Esse direito de transição de um direito constituinte no século XIX para um direito disciplinador na década de 30. Não foi publicado ainda, mas se alguém se interessar também é só me mandar um e-mail, alguma coisa que eu posso encaminhar o artigo para vocês. E tem essa pesquisa em andamento sobre os temas do direito administrativo no século XIX. Eu tento enxergar, assim, vou tentar também quantificar em tabelas, gráficos, o modo como os principais temas são discutidos pelos autores do século XIX, para tentar identificar com precisão qual é o conteúdo mesmo, né, desse direito administrativo. Eu acho que ele vai contribuir para sofisticar um pouquinho essa tese de que ele desempenha uma função constituinte legitimadora do século XIX. Ou talvez, pode até dizer que a tese está errada, pode até mostrar que foi só uma impressão, que na verdade ele estava realmente organizando administrativamente a sociedade. Uma pesquisa muito importante. Eu sinceramente acho que eu tinha feito isso antes de fazer a tese de doutorado. Mas, enfim, no doutorado a gente é jovem, ingênuo e acha que vai mudar o mundo com grandes insights. Depois que a gente descobre que pesquisa acadêmica é trabalho braçal. É quebrar pedra. Isso, é isso. Acho que é isso. Acho que são essas principais indicações da área. É o que eu conheço, pelo menos. Com certeza existe mais coisa interessante. É o caso de realmente completar a pesquisa para encontrar. Muito bem, muito bem. Queria agradecer, então, imensamente ao meu amigo Walter pela participação, disponibilidade de vir conversar aqui com a gente sobre suas pesquisas, sobre a formação do direito administrativo aqui no nosso país. Agradecer também à audiência por mais esse encontro do Salve Melhor Juízo. E, Walter, suas palavras finais antes da gente encerrar. E agradecer também o Thiago pelo convite para participar dessa live. Eu tinha brincado que eu era o último brasileiro vivo a não ter participado de uma live, agora todos participaram. Já era. Faltava eu. Então, obrigado pelo convite, eu fiquei feliz de discutir o assunto com vocês. É uma novidade para mim, né, falar com os alunos sem ver a cara, sem ver ninguém. Estranho, espero que tenha sido... Foi uma novidade para mim também esse esforço de organizar essas pesquisas todas, né, porque na minha cabeça as coisas ainda estão muito dispersas, né, são várias linhas de pesquisas diferentes. Foi difícil para mim tentar organizar todas essas pesquisas em um texto, uma explicação coerente, mas foi boa essa oportunidade também de tentar fazer esse esforço. Ainda não fiquei satisfeito, mas talvez com o tempo consiga organizar melhor essas informações em uma narrativa coerente, uma narrativa histórica coerente. E eu espero que tenha sido interessante para todos vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir algum assunto, me mandem um e-mail, me encontrem pelas redes sociais, que a gente conversa. Tenho todo o interesse em discutir esse assunto e outros assuntos com vocês. Obrigado pela atenção de todos aí também. Muito bem, muito obrigado. Então, pessoal, a gente volta a falar na sexta-feira, onde vamos ter a presença do professor Samuel Barbosa, da Universidade de São Paulo, que vai conversar com a gente sobre os regimes de desigualdade na história do Brasil. Tá certo? Walter, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.